Vamos adorar ao Senhor? Começar a nossa semana entoando cânticos, hino de louvores, porque Ele é bom, Ele vive, Ele reina, Ele vive. Eu sempre digo que é motivo de muita alegria compartilhar com você uma palavra que Deus Ele coloca aqui no meu coração. E eu tenho certeza que aí também vai chegar, vai fazer morada e vai aí tratar, vai falar contigo, vai na divisão de ossos, juntas e medulas, porque está escrito. A palavra do Senhor é a única que vai na divisão, como está escrito, de ossos, juntas e medula. Louvado seja Deus. E na divisão é ir além das fronteiras, é ir além do limite. E é lá que a palavra de Deus ela vai. Por isso eu quero desejar para você uma ótima semana, uma semana de livramento, de vitória, de sucesso, na presença do Senhor Jesus, que Ele continue passando na tua frente, na frente da sua família, da sua casa, e que te dê o livramento e o socorro que eu e você precisamos. É sempre motivo de muita alegria compartilhar aquilo que o Senhor deposita aqui, para nós fazermos menção da sua palavra. Eu gostaria de te convidar a meditar neste lindo louvor, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar grandemente ao teu coração. Vamos adorar ao Senhor Jesus? Amém? Quando Deus não responde, é adorar. Quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo. Deus veio te convidar a adorar, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Por isso vamos adorar ao Senhor. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Glória a Jesus. Essa é a verdadeira essência da adoração, independente do motivo e da situação. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Ouça, louvado seja Deus. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonando sonhos no caminho, como folha seca, um vento sem direção, virá um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? Glória a Jesus. É adorar a Deus a todo tempo. Essa é a resposta que o Senhor traz para o seu coração no dia de hoje.
é adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero glorificar a Deus, porque Deus é o Deus que nos incentiva a adorá-lo. E adorar a Deus é chegar mais perto do Senhor, é buscar a sua face, é entender que Ele é Criador, é entender que nós somos necessitados, porque somos nós que precisamos, dependemos do Senhor, somos carecidos, glória a Jesus, e não ao contrário. Somos nós que precisamos dessa presença santa, desse conselho, glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar uma palavra contigo que está lá no livro de Isaías, que diz assim, capítulo de número 6, e diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamava uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremiam, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou, louvado seja Deus, na minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi uma voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Jesus. Ele disse: vá e diga a este povo. E eu gostaria de repetir o versículo de número 8, que diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Glória a Deus. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo. Está escrito lá no livro de Isaías, capítulo de número 6, a respeito do profeta que anuncia a vinda do Messias. E a palavra do Senhor vem dizer que o chamado de Isaías é algo muito diferenciado, pelo que Isaías, ele vê o Senhor assentado em um sublime trono. E o texto começa narrando dizendo quando foi que isso aconteceu, qual foi a forma que aconteceu e o que se sucedeu depois que Isaías viu toda aquela manifestação de glória, todo o poder, toda a autoridade do Senhor. E diz a palavra do Senhor assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E por que a Bíblia começa falando a respeito do reinado? Porque naquele tempo, louvado seja Deus, existia uma autoridade governamental que era o rei. E existia também uma autoridade espiritual que eram os profetas. E o rei, o exercício do rei estava muito vinculado ao profeta,
E é por isso que nós vamos ver que sempre, louvado seja Deus, os profetas eles apareciam e eles aparecem pelo falar de Deus, porque as pessoas precisam de uma orientação. E diz a palavra do Senhor que naquele tempo quem estava reinando era o rei Uzias. E a palavra do Senhor aqui fala que quando esse rei morre, aleluia, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor num trono alto e exaltado. Isaías está descrevendo aqui algo que aconteceu em um período muito difícil. E por que esse período aqui está sendo difícil? Porque a palavra do Senhor vem dizer que o rei Uzias era parente de Isaías. E ministrar a palavra do Senhor, entregar aquilo que o Senhor ordena, louvado seja Deus, muitas das vezes não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque às vezes são palavras que Deus ele quer ministrar por intermédio de correção, de exortação, de conserto. E naquele tempo, louvado seja Deus, não era diferente, até porque Deus iria se revelar, iria mostrar a vinda de Jesus. E a palavra do Senhor vem dizer que então, louvado seja Deus, Isaías, ele passa por um momento difícil. Por quê? Porque Isaías, ele vê ali, louvado seja Deus, o Senhor, ele vê ali o seu rei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, falecendo. E bem naquele momento de dor, é que Isaías, ele tem uma experiência extraordinária com o Senhor. E Deus vem dizer que muitas das vezes, momentos de dores, momentos de lutas, momentos de desafios, momentos de aflição, são momentos que Deus ele quer se revelar, são momentos que Deus ele quer falar comigo, que Deus ele quer falar contigo. Nos diz a palavra que foi num tempo de luto. E diz assim, glória a Jesus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, exaltado. Nos diz a palavra que Isaías ele vê, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma visão do trono. Ele vê o trono de Deus, ele vê os anjos, os querubins, acima do Senhor, batendo suas asas, glorificando o tempo todo. E a Bíblia nos diz que Isaías, então, ele fica temeroso. Isaías, então, ele fica apavorado porque ele entendia que todo aquele que via a glória não poderia permanecer de pé. Porque quem pode, louvado seja Deus, resistir à glória do Senhor Jesus? E a palavra nos diz que foi num momento difícil. Por quê? Porque além de Isaías ali ser alguém chamado para um exercício de profeta, nos diz a palavra que ele estava, louvado seja Deus, iniciando com alguém ali que era parente. Mas a Bíblia vem dizer que então o rei Uzias falece, morre. Isaías então, louvado seja Deus, ele tem uma experiência com o Senhor, onde a Bíblia vem descrever o trono de Deus com riqueza de detalhes, o que acontece, como os anjos se movem, como os anjos declaram o tempo todo, os serafins, que Deus é santo, que Deus é santo. E a Bíblia nos diz que então Isaías ele se preocupa porque ele morava em um território onde o povo, louvado seja Deus, tinha ali uma impureza nos lábios, e ele declara que ele também era alguém de lábios impuros, e ele diz, ai de mim, louvado seja Deus, porque ele entende que ele morreria. Mas algo extraordinário acontece aqui no contexto, porque a Bíblia vem dizer que, versículo 5 diz assim, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Nos diz a palavra que ele declara que os olhos dele viu o rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías ele se preocupa. E algo muito interessante acontece aqui nesse contexto, porque a palavra vem dizer que Isaías ele vem ter uma experiência num momento de dor. Isaías ele vem ver o Senhor no momento de dor. E Deus está dizendo que muitas das vezes os momentos de dores são momentos que Ele mais vai se revelar na minha e na sua vida. É momento que Ele mais vai te consolar. É momento que Ele mais, louvado seja Deus, vai falar contigo. É o momento que nós vamos estar muitas das vezes mais próximos do Senhor. Eu fico imaginando que quando o rei Uzias faleceu, houve ali uma preocupação, uma tristeza da parte de Isaías.
Mas nos diz a palavra que Deus então se revela, que Deus então ele confirma, que Deus então, louvado seja Deus, chama Isaías. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que Isaías ele se preocupa. E muitas das vezes nós ficamos preocupados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas o Deus que chama é o Deus que garante. O Deus que te chamou, louvado seja Deus, o Deus que te remiu, o Deus que disse para você, louvado seja Deus, que se manifestou, que se revelou. Deus se revelou para Isaías de uma forma sobrenatural. E eu gostaria de mais uma vez enfatizar que foi no momento de dor, foi no momento de luto, foi no momento de tristeza. Eu fico imaginando que Isaías ali estivesse preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo. E Deus se revela para ele num momento como esse. Deus vem dizer para mim e para você que Ele é o Deus que também se revela para você. Eu não sei qual momento que você possa estar passando, mas eu sei que o Deus que me trouxe aqui é o mesmo Deus que estava lá no tempo de Isaías. É o mesmo Deus que se manifestou no momento em que Isaías estava passando por um momento de tristeza. E nos diz a palavra que ele vê, louvado seja Deus, ele diz: eu vi o Senhor assentado no trono, louvado seja Deus, alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Imagine só, louvado seja Deus, que a aba das vestes de Deus era tão grande que enchia todo o templo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem relatar que os querubins, eles glorificavam a todo tempo, a todo momento, pelo que Isaías, louvado seja Deus, se atemorizou do que estava vendo. E nos diz a palavra que ele diz: ai de mim, porque eu vi o Senhor dos exércitos, os meus olhos viram, ninguém me falou como eu vi. E é interessante que ele viu num momento difícil, ele viu no momento de dor, ele viu no momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que talvez ele nem imaginasse que teria uma experiência com o Senhor. E Deus vem dizer para você neste exato momento que Ele é o Deus que se revela, louvado seja Deus, nos momentos mais difíceis. Glória a Jesus. Versículo de número 6 diz assim: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Imagine só a visão que Isaías teve, louvado seja Deus, de ver o trono do Senhor, o Senhor assentado num alto e sublime trono. Está escrito que ele viu os serafins lá louvando e adorando ao Senhor a todo tempo. Aí a palavra vem dizer que além de ver tudo isso, logo após, um anjo, louvado seja Deus, voa até ele, trazendo uma brasa viva, louvado seja Deus, do altar. E nos diz a palavra que o anjo ele traz com uma tenaz, uma espécie de vara, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz assim, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E aqui nós vamos perceber que existe algo dentro, louvado seja Deus, do sentimento de Isaías. Existe algo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que precisava ser purificado. Nos diz a palavra que quando o anjo toca na boca dele com, louvado seja Deus, a brasa viva do altar, está escrito: com ela tocou minha boca e disse: veja isto, tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Nos diz a palavra que algo aqui, aleluia, trazia uma culpa sobre Isaías. Espírito Santo de Deus é o Deus que se revela de uma forma poderosa. Nos diz a palavra que Isaías ele teme. E ele teme porque ele sabe que Deus ele é fogo consumidor. Ele sabe que Deus é santo. E ele viu. E por ver ele temeu. E nos diz a palavra que temendo ele, louvado seja Deus, um anjo vem e toca na boca de Isaías. E quando o anjo toca, nos diz a palavra que o anjo diz: a sua culpa será removida. E quantas das vezes tem pessoas que se sentem culpadas por determinadas situações. Oh, glória a Jesus. Está escrito que o anjo diz: a sua culpa será perdoada e o seu pecado será perdoado. A sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. E eu fiquei observando o texto porque nós vamos ver que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus, quando Ele quer nos tocar, quando Ele quer falar conosco, Deus é o Deus que Ele tira a culpa, Deus é o Deus que Ele remove pecado, que Ele, louvado seja Deus, perdoa. Está escrito que Isaías ele se preocupou.
E porque ele se preocupou, Deus, ele chegou, ele tocou. E algo muito interessante acontece, porque diz assim, glória a Jesus, que então, depois de tudo isso, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Deus. A Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não diz a palavra que Isaías ele passa por um momento de dor. Deus aparece para Isaías, Deus se manifesta, Deus mostra o seu poder, a sua glória. Deus revela o seu trono, a sua majestade. Deus ele purifica Isaías. Deus ele toca nos lábios de Isaías. E depois que tudo isso acontece, Deus então faz uma pergunta. E Deus diz assim, glória a Jesus. Então ouvi uma voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Deus ele faz duas perguntas aqui nesse contexto. Ele diz assim, quem enviarei? Quem irá por nós? Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem irá falar pelo reino dos céus? Quem irá se levantar para falar aquilo que eu estou mandando? Quem irá se levantar, louvado seja Deus, para entregar aquilo que eu quero falar? Quem irá por nós? Nós quem? A Trindade Santa. E a palavra diz que então Isaías ele ouve uma voz e a voz do Senhor conclamando. Imagine Deus no céu perguntando, louvado seja Deus, conclamando, quem irá por mim? Está escrito, quem enviarei? Quem irá por nós? E Deus ele vem fazer uma pergunta para mim e para você. Deus ele vem, louvado seja Deus, falar ao meu e ao teu coração. No momento de dor, te sustentei. No momento difícil, te amparei. No momento que você mais precisou, eu revelei a minha glória. Eu estive lá enviando anjos, te purificando, te protegendo e te livrando. Glória a Jesus. E você pode contar comigo. Mas eu também tenho uma pergunta para fazer, aleluia, aos moradores da terra. Quem eu enviarei? Quem irá pelo meu filho? Quem irá falar pelo Espírito Santo? Quem vai falar por mim? Assim tem perguntado o Senhor. Deus primeiro ele trata. Oh, Deus primeiro se apresenta. Deus se revela no profundo e no oculto. E Deus pergunta depois de ter me purificado e te purificado, de ter te sustentado no momento difícil, no momento de dor. Eu fico imaginando Isaías no momento do luto, no momento de dificuldade, onde ele vê ali um parente rei. Louvado seja Deus. Nos diz a palavra que o rei Uzias era um rei que seguia os princípios de Deus. E ali então ele morre. E eu imagino que Isaías, provavelmente, como todo ser humano, ele deve ter se sentido só. E a palavra vem dizer que Deus então se revela. Deus então, louvado seja Deus, mostra a sua glória, mostra o seu poder, a sua majestade. E a Bíblia diz que Deus purifica, porque tudo aquilo que Deus ele toca, purificado está. Glória a Jesus. Lembra lá do filho da viúva de Naim, quando a palavra vem dizer, louvado seja Deus, que Jesus ele toca no esquife. Louvado seja Deus, o esquife era uma espécie de maca que carregava ali o falecido. E pela lei de Moisés, oh glória a Jesus, Jesus ele não poderia tocar porque ele ficaria impuro. Mas Jesus ele veio porque, glória a Jesus, ele é a própria lei. Ele era santo, ele é santo. Então Jesus ele não tinha como ficar impuro porque ele é santo, então ele poderia tocar. E Deus está dizendo que é Ele que toca na minha vida, é Ele que toca na sua, é Ele que toca na minha casa, na minha família e na sua. É Ele quem purifica, é Ele quem torna limpo tudo que é impuro. Mas quando Ele faz toda a obra, Ele vem e Ele pergunta, a quem enviarei? O Espírito Santo de Deus está clamando na terra, está perguntando a quem eu enviarei.
Quem irá por nós? Quem irá pelo reino dos céus? Quem irá defender o reino de Deus? Está escrito que quando Daniel servia ao rei Dário, o reinado de Dário não sofria dano. E por isso Daniel foi tão perseguido, porque Daniel fazia as coisas com excelência. Está escrito aqui que então Isaías responde. Eu gostaria de ler com você o que está escrito no texto, que diz assim: aleluia. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu venho entender com esse contexto, quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, que mesmo no momento de dor, mesmo no momento de luta, mesmo no momento de aflição, aleluia, ele entende o chamado. Que Deus vem dizer para mim e para você, que mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo nos desafios, mesmo nas batalhas diárias da vida, que nós precisamos enfrentar dia após dia, Deus, ele conta comigo, Deus, ele conta com você. Glória a Jesus. A palavra vem dizer que foi no ano que o rei Uzias morreu. Ou seja, é um período de luto, é um período de tristeza, é um período de dor. E está escrito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Isaías mesmo naquele momento, ele não diz: não, eu estou dolorido, eu estou ferido, eu estou machucado, eu não vou, não. Não, ele diz: eis-me aqui. O que Deus vem dizer é o que também está escrito lá no livro de Abacuque, louvado seja Deus, no capítulo louvado seja Deus 3. Livro de Abacuque é um dos últimos profetas menores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vem dizer que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Glória a Jesus. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo, louvado seja Deus, de número 3, versículo 17, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como a do cervo, faz-me andar em lugares altos. Glória a Jesus. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Mesmo na dor, Isaías, ele entendeu o chamado e ele disse: eis-me aqui. Mesmo no momento difícil, a palavra vem dizer que Deus, ele se revelou para Isaías. Não foi no momento fácil, não foi no momento, louvado seja Deus, de festividades, não foi no momento, louvado seja Deus, de alegria, foi no momento de dor. Foi no momento onde Isaías precisava, louvado seja Deus, crer na presença do Senhor Jesus. Aí a palavra diz que Deus então mostrou para Isaías o trono dele. Deus mostrou como os anjos se movem no trono dele. E ali Isaías, ele fica temeroso pelo que ele viu. E a Bíblia diz que um anjo vem e toca nos lábios de Isaías com uma brasa viva do altar. Imagine só, se fogo na terra queima, imagine o do céu. Oh, alabaxoderegarabax. Mas o fogo do céu, ele não queima para, louvado seja Deus, nos matar. O fogo do céu, ele vem para nos purificar. Se você prestar atenção, o ouro, louvado seja Deus, ele precisa passar pelo processo do fogo para ser derretido, para virar uma peça, para virar algo, para se formar naquilo que o ourive quer fazer nele. E Deus está dizendo que o fogo é para me moldar, é para te moldar, é para te fortalecer, é para te transformar, é para te fazer aquilo que ele quer. Está escrito que Isaías, ele declara que ele tinha lábios impuros, que ele morava num povo, no meio de um povo de impuros lábios. E Deus diz assim: oh, louvado é Jesus, assim como você reconheceu, é aí que eu vou tocar. Reconheça a sua falha, reconheça a sua necessidade, aquilo que você precisa melhorar, que Deus está para te ajudar.
Isaías, ele declara: olha, eu tenho lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu não vou resistir a ouvir a glória de Deus. Aí Deus diz assim: você vai. Porque você vai falar da minha glória. Você vai justamente falar daquilo que você viu. Você vai justamente contemplar. Você vai justamente anunciar o meu reino. Você vai dizer que eu sou real, que eu vivo em reino. Você vai relatar tudo o que eu disse. Aí Deus, ele faz todo, glória a Deus, cenário. Deus, ele introduz Isaías. Deus, ele trata. Deus, ele purifica. Deus, ele se revela. Aí depois Deus, ele pergunta: você quer? Você acha que vale a pena eu falar tudo que você fez? Tudo que eu fiz por ti? Tudo que você viu? Tudo que você entende da minha palavra? O Espírito Santo tem conclamado na terra, tem perguntado: a quem eu enviarei? Quem se deixará usar para falar da minha palavra? E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem pessoas que têm se acovardado e Deus está dizendo: diga aos medrosos, diga aos covardes que volte. Deus, ele conta comigo e Deus, ele conta contigo. Eu tenho certeza que você tem contado com o céu, assim como eu tenho contado também. Mas o que é que nós temos feito pelo céu? Deus estava dizendo para Isaías: olha, no momento mais difícil eu estive aqui. Eu me revelei para você, eu mostrei a minha glória. Aí Deus, ele pergunta, mas não de forma direta para Isaías. Deus, ele não diz assim: Isaías, olha só, o que eu tenho para você é isso, você quer? Deus, ele mostra a sua glória e Deus, ele diz: a quem eu enviarei? Porque Deus, ele não quer que seja forçado. Deus, ele não quer que seja nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você não tem interesse. Deus, ele quer que você faça algo por amor. E nos diz a palavra que Isaías, ele responde ali: envia-me a mim, eis-me aqui. Isaías, em poucas palavras, estava dizendo assim: eu vou pegar a minha dor, eu vou pegar o meu sofrimento, eu vou pegar as minhas lutas, eu vou pegar tudo isso que eu estou sentindo, porque eu perdi uma grande pessoa, e eu vou botar aqui dentro de mim, mas eu vou servir ao Senhor. Isaías não estava dizendo que ia deixar de sentir de uma hora para outra. Isaías não estava dizendo, louvado seja Deus, que não tinha mais dor. Ele estava dizendo: eis-me aqui como eu estou, Senhor. E é isso que Deus, ele quer. Está escrito: vinde como estais. Deus, ele quer que nós venhamos a ter uma atitude de fé. Isaías, ele teve essa atitude. Isaías, ele entendeu. Isaías, ele compreendeu que maior do que qualquer coisa era o chamado de Deus na vida dele. E Deus vem dizer para você que maior que esta dor, maior que esta luta, maior que esta provação, maior do que esse tempo, que muitas das vezes pode ser um tempo triste, eu não sei. Mas o Espírito Santo, louvado seja Deus, que me fez entender esta palavra. Ele veio aqui para falar para você que maior do que qualquer coisa é aquilo que ele tem para fazer por intermédio da sua vida. Imagine que se Isaías fosse ficar ali parado, olhando para aquela situação. Não, Deus, ele diz: Isaías, levanta, porque eu tenho algo contigo. Isaías, levanta, porque eu quero te usar. Isaías, eu mostrei a glória, não foi para tu morrer. E Deus está dizendo: eu te mostrei tudo isso, eu fiz tudo isso, eu permiti tudo isso. Não foi para a tua morte, não foi para a tua queda, mas foi para o teu aprendizado, foi para você entender quem eu sou. Deus, ele permitiu toda aquela situação. Deus, ele permitiu o tempo do rei Uzias chegar, o tempo de Isaías ficar ali num contexto sozinho. Deus, ele permitiu, porque Deus, ele tinha mais, Deus, ele tinha algo para revelar. E talvez se o rei Uzias tivesse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no momento em que Isaías começasse a receber as revelações, muitos iriam ali interpretar como se fosse algo intercalado. E Deus, ele não divide honra e glória com ninguém. Deus vem dizer para você neste exato momento: e ele tem um chamado para ti, assim como ele tinha para com Isaías. Ele está perguntando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E Deus, o Espírito Santo de Deus que me trouxe aqui, ele veio com uma palavra para o teu coração, independente do momento. Independente da situação, independente daquilo que você esteja passando, não deixe de adorar o Senhor. Não deixe de buscar a sua face, não deixe de clamar, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Eu imagino que se Deus apareceu e mostrou o trono para Isaías, é porque mesmo naquele momento de luta,
mesmo naquele momento de dor. Isaías não deixou de acreditar que Deus era Deus. E Deus vem dizer que quando você, mesmo nos momentos difíceis, continua crendo, continua buscando a face dele, ele se revela do seu alto e do seu sublime trono. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique com esta palavra. E lembre-se sempre que nos momentos que podem parecer até mais difíceis, Deus, ele está contigo a todo tempo. Deus, ele não te abandona. Deus, ele não te deixa em nenhum momento. Está escrito que Deus aparece para Isaías num momento tão difícil. Deus, ele poderia ter se revelado antes, poderia ter se revelado depois, até poderia. Mas Deus, ele se revelou no momento em que Isaías mais estava precisando. Eu quero profetizar que a glória do Senhor que enche o templo também se manifeste aí onde você está. Se manifeste na sua vida, que Deus, ele possa continuar se revelando para você e que você seja fortalecido. Que você também possa dizer, e eu também possa dizer, assim como Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Independente da situação, eu vou te glorificar. Que nós venhamos a ter, louvado seja Deus, uma adoração assim como Jó. Que a palavra vem dizer que não pecou com os seus lábios, mas em tudo adorou a Deus, mesmo passando por toda a provação. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que toda provação, que toda, louvado seja Deus, toda situação difícil é para você adorar ainda mais, é para você interceder, é para você clamar, é para você buscar ainda mais a face do Senhor. Está escrito que Deus purificou os lábios de Isaías. Que Deus purifique, louvado seja Deus, a minha vida, a sua vida. Que Deus purifique, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito que o sangue dele nos torna limpo. Está escrito que se verdadeiramente o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente nós seremos salvos. Que você e sua casa e sua família estejam salvos pelo sangue de Jesus que purifica. Que a brasa do altar toque nós de uma forma que nós venhamos a ser purificados, avivados, transformados e cheios da glória e da graça de Deus. Eu imagino que quando Isaías, aleluia, foi tocado por aquela brasa, ele recebeu unção, ele recebeu graça, ele recebeu vida, ele recebeu renovo. Que você possa receber renovo, graça, vigor, um fortalecimento da parte do Espírito Santo neste momento. Que por intermédio desta palavra, louvado seja Deus, você seja tocado e visitado. Que os céus continuem tributando, louvado seja, sendo tributado por intermédio da minha vida e da sua. Pessoas podem conhecer a Deus por intermédio do que Isaías viu. E Deus vem dizer que pessoas vão conhecer o Deus que você serve por intermédio daquilo que você vai testemunhar. Isaías testemunhou o que viu. O quê? A glória de Deus no momento difícil. E é o que Deus veio te entregar. Você crendo, você também vai ver a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Fica com esta palavra. Que os céus continuem te abençoando. Se você sentiu a palavra de Deus falar, louvado seja Deus. Por intermédio desse canal, deixa teu like, compartilha o vídeo, me ajuda fazendo a obra missionária. E que os céus possam te recompensar e te retribuir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Isaías, capítulo de número 6, que vem dizer que Isaías é chamado e ele vê a glória de Deus. Mas ele é chamado num momento tão difícil, num momento de luto, num momento de dor. Mas a Bíblia diz que Isaías, mesmo naquele momento difícil, ele diz: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Que nós também venhamos a dizer isso para o Senhor todos os dias: Deus, eu estou aqui. Deus te abençoe poderosamente, fique na paz, receba essa palavra na tábua do seu coração e guarde ela com muito temor, com muito amor, em nome de Jesus.